Se você está indo para Londres e quer entender como funciona o transporte público para economizar um pouco no deslocamento, esse vídeo é para você. Hoje nós vamos te mostrar como andar de metrô, trem e ônibus pela cidade usando o Oyster Card ou até mesmo o seu cartão de crédito ou débito e como o Google Maps pode salvar a sua vida para se deslocar pela cidade. Você sabia que andar de transporte público por Londres pode ser muito mais barato do que, por exemplo, utilizar um Uber? Ou até mesmo ter ou alugar um carro por lá? Primeiro, porque o preço das corridas de Uber ou de qualquer outro aplicativo de transporte é bem alto por lá. As tarifas acabam variando bastante por conta do trânsito ou até mesmo por conta do horário do dia. E segundo, porque estacionar por lá é bem caro. Algumas áreas, ou até mesmo estacionamento na rua, você precisa pagar por hora. E os preços no geral são bem elevados. E algumas áreas inclusive têm restrição de quantidade de horas que você pode deixar o carro na rua. Os estacionamentos privados são bem caros também. Sem contar que existem algumas taxas que podem acabar sendo cobradas. Como, por exemplo, a Congestion Charge, que acaba variando de 15 a 17,50 por dia, dependendo de como você compra, de como você paga. E também existem algumas zonas controladas, onde você só pode dirigir com alguns modelos de carro específico. Eles chamam essas zonas de Ultra Low Emission Zones. E o valor para você poder dirigir nessas zonas pode chegar a 12 libras e 50. Então, se você pretende se deslocar bastante por Londres, conhecer várias atrações turísticas ou visitar lugares diferentes, com certeza o transporte público pode ser uma boa opção para economizar tanto tempo quanto dinheiro. E outro detalhe é que a rede de transporte de Londres é bem diversificada. Existem ônibus, trens, metrôs e a maioria estão conectados. A cobertura é gigante e isso te faz com certeza encontrar um meio de transporte que vai te levar até onde você precisa. E Chuchu, como é que faz para usar o transporte público em Londres? É bem simples. Se você for pegar o ônibus, por exemplo, é bem comum a gente fazer o mesmo sinal que a gente faz no Brasil, né? Que é estender a mão assim pra frente, dar uma balançadinha, como você preferir. Então, como a gente já estava acostumado a fazer isso no Brasil, isso não foi diferente na Inglaterra. Então você só chama o motorista assim, né? E ele vai parar, porque se você não chamar, ele não vai parar. Porque em vários pontos que tem, para mais de um ônibus, né? Então você tem que sinalizar para qual ônibus você gostaria que o motorista parasse para você entrar. E para você pegar trem e metrô é bem fácil, é só você ir nas estações, né? Onde estão esses trens, metrôs, enfim. Você, quando entra na catraca lá de controle, você passa o seu cartão ou o Oyster ou o seu cartão de crédito débito. Daí você procura a plataforma onde vai passar o seu trem e fica esperando ele por lá. Normalmente tem telinhas que indicam, né, qual trem tá vindo, enfim. Então não tem como se perder, é bem simples e bem tranquilo. Se você estiver andando de trem ou de metrô, ele sempre vai parar em todas as estações. E se por acaso a porta não abrir quando você tiver que descer, tem um botão na parte interna que você consegue apertar, fazendo com que a porta abra. E se você estiver andando de ônibus, você consegue acompanhar pelo Google as paradas. Quando você perceber que está perto da sua parada, você aperta um botão de stop que tem dentro do ônibus mesmo e vai apitar. E daí o motorista vai parar onde você solicitou. E na saída, você obrigatoriamente vai ter que passar o seu cartão também na catraca de controle. É quase impossível você sair sem passar o cartão, não tem como, porque elas ficam sempre na saída mesmo das estações. E você passa o teu cartão lá, porque na Inglaterra é cobrado por zonas, né? Então, vai pela distância que você percorreu. Então, você dá a entrada em algum lugar. Quando você sai em outro lugar, ele vai cobrar por essa distância que você percorreu. Na prática, tanto o Oyster Card quanto o seu cartão de crédito débito, eles funcionam da mesma forma. Então, você vai aproximar ele lá na maquininha e vai conseguir entrar para pegar o transporte público. Se você for usar, no caso, o seu cartão, né, o seu cartão do banco, enfim, você tem que lembrar que esse cartão ele pode gerar uma taxa de IOF ou uma taxa de conversão, caso o seu cartão não seja da Inglaterra, né? Então, qualquer outro cartão de fora vai gerar taxa. Já o Oyster Card, ele funciona 100% do tempo, então ele não vai depender de banco, ele não vai depender de sinal, não vai depender de nada, o que facilita muito. E com ele você evita taxa extra, porque você só vai pagar uma vez, né? No caso, quando você for pagar com o seu cartão para poder recarregar o Oyster, é uma taxa só que você vai pagar na taxa de conversão do cartão, ou você pode também pagar com dinheiro físico. E o Oyster também tem uns planos de pagamentos que você pode fechar um pacote semanal ou mensal e faz com que você economize um pouco no total. Então, se você quiser praticidade
usa o seu cartão do banco mesmo, cartão de débito ou crédito. Mas, se a intenção for economizar um pouco, o Oyster Card pode ser a melhor opção. Quer saber como é que faz para comprar o Oyster Card? Chuchu vai mostrar para vocês agora. Para comprar seu cartão Oyster é bem fácil. Você pode inclusive trocar o idioma do terminal para português se preferir. Comece a operação clicando em cartões novos. Depois selecione a quantidade desejada de cartões e então clique em continuar. Selecione a quantidade de saldo que você quer carregar. Ou, se preferir, também pode fechar os pacotes semanais ou mensais. E depois é só realizar o pagamento com o cartão ou com o dinheiro. Quando a transação for concluída, o seu cartão cairá no compartimento abaixo da tela. Londres é dividida em zonas, de 1 até 9. Quanto mais longe do centro, mais caro. Mas o bom é que você não precisa calcular nada. O próprio sistema das empresas de transporte fazem todo o cálculo e só cobram quanto você realmente usou. Mas olha só, é importante lembrar de registrar a saída com cartão em metrô, em trem. Em ônibus geralmente não precisa. Porque se você não registrar a saída com cartão, você vai acabar pagando a taxa máxima da zona. E não só o tanto que você usou. Se você tiver usado menos do que a taxa máxima. A ideia dessa dinâmica é justamente cobrar pela distância percorrida e não um valor de ticket único, como a gente costuma ter, por exemplo, em algumas cidades do Brasil, como Curitiba. E tem um outro ponto bem importante no transporte público de Londres, que é chamado Daily Cap, ou teto diário, em português. Esse teto diário garante que você nunca vai gastar mais do que o valor máximo permitido naquela zona onde você está, ou nas zonas que você se deslocou. Por exemplo, se você ficar dentro das zonas 1 e 2, o valor máximo que você vai pagar por dia é mais ou menos R$ 8,90 em libras. E quanto mais zonas você atravessa, mais alto é o teto. Mais alto é o valor que você vai ter que pagar no fim do dia. E uma vez que você atinge esse teto somando todas as entradas, todas as passagens que você paga, você não paga mais nada. Não importa se você vai continuar andando de ônibus, se você vai continuar pegando o trem. Chegou no teto, o valor do pagamento congela. Cada zona tem o seu valor máximo definido e esses valores estão sempre bem atualizados no site da TfL, que é a empresa que toma conta do transporte em Londres. A gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo. Mas agora, atenção! Existem alguns trechos de trem, ou até mesmo algumas zonas especiais que não têm compatibilidade com o Oyster Card. Se você entra numa estação, mas acaba saindo fora dessa zona de cobertura, você tem que pagar uma taxa extra. É como se fosse uma nova passagem. Essa nova tarifa que você tem que pagar é para outra empresa. Então não importa se o teu teto máximo de Londres já tá ali, você não tá mais pagando nada, andando de graça. Saiu da zona de cobertura do transporte de Londres, tem que pagar extra. Eu e o Chuchu tivemos que pagar R$ 5,40 cada um, porque a gente saiu da zona de Londres. Acontece. Infelizmente. E a dica para contornar, para não ter esse tipo de perigo, é simples. É só confiar no Google Maps. Funciona. A gente basicamente só usou o Google Maps nessa viagem pra tudo, né? Assim, a gente ficava dentro do ônibus e acompanhando cada ponto que ele tava passando. E no trem também, no metrô, a gente acompanhava cada ponto que ele tava passando pra gente saber exatamente onde a gente tinha que descer, porque ele sinalizava, então era super tranquilo. E a ideia é justamente confirmar no Google Maps se o trajeto que você vai fazer tá dentro da zona de Londres ou se tá escapando, tá indo pra outra zona. E você também pode confirmar sempre no site da TfL se o trajeto que você vai fazer está dentro da zona de Londres. Tem cobertura da Oyster Card, por exemplo. E na parte de trás aqui do cartão tem então as informações do site, tem o número do cartão, porque pelo que eu vi ele serve para você fazer acho que recarga por aplicativo, alguma coisa assim. E atrás tem aqui todos os telefones que você pode ligar em caso de alguma necessidade e também tem o site da TfL. E a gente sabe que, ouvindo tudo isso, parece ser um pouco complicado andar de transporte público por Londres, mas a gente vai te mostrar como é bem facinho e a resposta pode estar na sua mão ou dentro do seu bolso, que é o Google Maps. Digamos que você quer ir até o Museu de História Natural de Londres, saindo de algum lugar do centro. Basta você buscar o lugar de interesse, selecionar rotas e depois marcar a opção de transporte público. Uma lista de ônibus e trens possíveis vai aparecer, mostrando quanto tempo leva até lá, e até mesmo o valor das passagens. E antes de entrar no ônibus, confirma se o número do ônibus é o mesmo número que consta na rota que você selecionou no Google Maps. Quando você escolher uma rota, todos os pedaços do trajeto são listados, mostrando inclusive os trechos de caminhada até as paradas de ônibus ou até as estações. As entradas das estações são também marcadas com esse símbolo verde aqui. Junto das instruções de entrada, ficam também as informações sobre plataformas, se você tiver que mudar de plataforma durante o transporte. E até as paradas são listadas aqui, para garantir que você não vai se perder. E agora é só você colocar em prática tudo isso na sua próxima viagem para Londres, para poder aproveitar a cidade. Então você, na hora de entrar no trem, no metrô, no ônibus, você passa seu cartão,
No trem, no metrô, na saída, você também passa o seu cartão. Seguir as placas, que são sempre muito, muito informativas mesmo. E tudo isso de uma forma prática e econômica. E você não precisa se preocupar com o horário de pico, perder algum ônibus, perder algum trem, porque o Google Maps sempre vai te informar qual lugar você tem que pegar, se você precisa trocar de plataforma, aonde que fica essa plataforma. Então é sempre muito fácil se entender pelo Google. E é isso. Usando o transporte público em Londres, você sim consegue se locomover pela cidade de uma forma econômica e rápida também. Dá até pra dizer que confortável, dependendo do horário. E dessa forma você consegue aproveitar a cidade sem o estresse do trânsito. Além de trânsito, essas coisas, né? Pra quem não é acostumado a dirigir do lado direito. Se vai que a pessoa alugou o carro, né? Tinha esquecido desse detalhe. E até mesmo você acaba evitando ter que reaprender a dirigir um pouquinho, porque eles dirigem do lado contrário. O volante do carro fica no lado direito e é complicado. Mas é só até acostumar. Não que eu dirija, porque eu não tenho carteira. Mas, na minha cabeça, é só até acostumar. Uma hora que você aprende. Eu ouvi dizer. Eu ouvi dizer que uma hora você aprende. E se você curtiu as dicas, não esquece de curtir o vídeo também. Se inscreve aqui no canal. E não se esquece de comentar e compartilhar. É importante pra gente que você faça essas coisas, se você quiser, claro, porque a gente não tá obrigando ninguém a fazer nada. Mas ajuda bastante a gente e, né, a gente fica feliz. E é isso, e a gente consegue trazer mais conteúdos pra vocês. E por hoje é isso, e a gente vai ficando por aqui. Tchau!